Glória a Deus. Eu quero meditar com vocês em um tema. O tema da minha mensagem é rotas interrompidas. Amém? Glória a Deus. Texto de Atos, do capítulo 16, do verso 6 ao verso 10. Quero ler contigo nessa noite. O texto diz: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim, Paulo teve a visão. Imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Curve tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos apresentar a tua igreja na tua presença. Eu quero pedir que o Senhor possa encontrar lares, famílias, que o Senhor possa encontrar o teu povo nessa noite, os que estão aqui, os que nos assistem, os que assistirão e ouvirão essa mensagem pelas plataformas digitais. Que o Senhor possa, meu Pai, falar profundamente aos seus corações, que o Senhor possa tocar em suas vidas, que o Senhor possa preparar o destino, que o Senhor possa lançá-los na geografia certa, que o Senhor possa, Deus, direcionar os seus passos, que eles não caminhem sem a orientação da parte do Senhor, sem o direcionamento que vem de Deus, que vem do teu Espírito. Eu sei que o Senhor tem conduzido os meus amados e queridos irmãos até aqui, continua sendo com eles, continua os abençoando, continua cuidando deles em todo o tempo, continua cuidando das casas e das famílias, continua cuidando dos seus filhos, continua cuidando dos seus negócios. Que a tua presença ela possa ir romper sobre as barreiras da nossa alma, sobre as dificuldades do nosso ser. Que a tua presença ela vá de encontro com a realidade de cada um agora, e que o Senhor possa avivar, que o Senhor possa quebrar, meu Pai, toda a obstrução, e que teu Espírito possa impeli-los à tua obra, impeli-los, meu Pai, na direção certa. A minha oração nessa noite é que o Senhor possa capacitá-los, que venha, meu Pai, um batismo de capacitação, que eles sejam revestidos agora de poder, que eles sejam revestidos agora, meu Pai, de visões, que eles tenham visões claras agora, que eles não caminhem, meu Pai, apenas com base nas suas expectativas, que eles não caminhem com base apenas na sua experiência, que eles não sejam traídos pela sua experiência pessoal, ou sua experiência, meu Pai, meu Deus, de vida, não, mas que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito, que o Senhor possa suplantar um novo tempo na história deles e na história dos seus ministérios, no seu ministério, na história de cada casa, de cada pessoa que aqui está. A tua presença possa fortalecê-los, que o Senhor possa dar a eles a musculatura, que o Senhor possa dar a eles a estrutura no caminho, que o Senhor possa apontar a direção, e que no coração deles, meu Pai, haja a confiança necessária para seguir na direção que o Senhor está apontando, que não haja resistências pessoais, meu Pai, em direção àquilo que o Senhor está apontando agora, que não haja, meu Pai, contingenciamento, que não haja em nós, meu Pai, frustração, porque o Senhor está apontando um novo rumo ou uma nova direção, mas que nós não venhamos a caminhar sem ouvir a Tua voz, sem entender aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Fala conosco agora, toca nesta igreja hoje, toca na vida, meu Pai, das pessoas que aqui estão e aqueles, meu Pai, que estão nos ouvindo e vendo. Que a Tua presença vá de encontro com cada um deles, no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido.
Aqui a segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo, junto com outros companheiros e outros irmãos agora, vão para a segunda viagem missionária, grande viagem missionária. No capítulo 15 de Atos vai dizer que Paulo e Barnabé, que caminhavam juntos, agora estão indo para regiões distantes. Barnabé foi para Chipre. O apóstolo Paulo, ele está na Antioquia e está na Ásia. O texto vai dizer que Paulo agora está com Silas. Silas, no capítulo 15, diz que Silas é um profeta do Senhor, que eles profetizavam. No capítulo 16, então, Estevão vai apontar que eles têm o desejo de ir para Bitínia, ir para a Ásia, pela província da Ásia, que é uma região gigante. Neste lugar ficava Éfeso, uma cidade suntuosa, protuberante, multicultural, cidadãos, pessoas de todo o mundo, pessoas do mundo inteiro. Mas acontece algo nesse texto que nós estamos lendo do Atos 16:6. O texto diz que eles estão percorrendo a região frígio-gálata. Mas o texto também diz na introdução do verso 6 que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. A gente percebe que não foi um levante do inimigo, não foi o diabo, não foi os demônios, não foi o Satanás e as hostes demoníacas todas reunidas. Não foi nada disso. O próprio Espírito de Deus impede que Paulo e Silas de caminharem na direção que eles gostariam, ou que eles queriam. É o que acontece nesse texto que nós estamos vendo. Ou seja, simplesmente o Espírito de Deus diz: essa porta não, você não vai passar por aqui. O Espírito de Deus está dizendo para Paulo e para a sua comitiva: por esta rota não, não é o tempo, não chegou esse tempo, essa porta não é para vocês. O que nós mais queremos como igreja, e todos nós como cristãos, é sempre ter portas abertas, sim ou não? A gente quer portas abertas, a gente ora, a gente clama, a gente quer que Deus cumpra segundo aquilo que está no nosso coração, segundo aquilo que é o nosso desejo, segundo aquilo que é a nossa vontade, segundo aquilo que está dentro da nossa própria alma. Mas de vez em quando o Senhor aparece e diz: essa porta não. Há portas que o próprio Senhor fechou. Amém, amado? Diga para o teu vizinho: há portas que foram fechadas porque o Senhor decidiu. Mas fique tranquilo, Ele abrirá uma nova porta para você, em nome de Jesus. Amém, amém? Há algumas portas que Deus fecha, e algumas portas que Deus fecha lude de propósito, e não foi o diabo, não foram resistências espirituais. Há portas que foram fechadas pelo próprio Deus. O próprio Deus fechou. O Espírito Santo está abrindo novos caminhos para que eu e você possamos passar, mas vez ou outra, simplesmente Ele vai aparecer para nós, Ele vai falar no nosso coração, Ele vai entregar algo para nós completamente ou diametralmente oposto àquilo que a gente queria. O grande problema é que nós muitas vezes não estamos receptivos àquilo que a gente não quer. O Senhor está dizendo não e a gente está teimoso. E às vezes a gente age por teimosia e muitas vezes se frustra porque a gente ficou teimoso. Mas é porque Deus já está para o seu futuro, Deus já conhece o seu futuro, e há portas que Deus não abriu na tua vida de propósito para poder cuidar, preservar e guardar a sua própria alma. Não reclame de uma porta que foi fechada. Amém ou amém? Não reclame de portas que foram fechadas. De repente você está aqui porque algumas portas foram abertas, mas também está aqui porque outras portas foram fechadas para você. De repente, se algumas portas não fossem fechadas para você, você de repente não estaria neste lugar. É porque algumas portas se fecharam que você
caminhou para este lugar, porque o Espírito do Senhor disse: não é por aí. Você quer ir para lá, eu sei que você tem um itinerário, eu sei que você tem um mapa, eu sei que você colocou já o seu GPS, eu sei que você já planejou tudo, mas muitas vezes o Senhor vê o nosso planejamento e diz: desta vez, não. O grande problema é que nós nem sempre estamos tão receptivos ao não de Deus, porque nós temos uma ilusão vívida de controle absoluto, porque a gente vive pautado no nosso planejamento, com base na nossa ideia, com base nos gráficos, com base nas planilhas, com base nos nossos muitos sistemas, nas nossas agendas, milimetricamente calculadas. Mas na vida cristã, meu amado irmão, por mais que você queira que as coisas sejam redondamente como você queria, nem sempre é assim, porque muitas vezes o Senhor vem e muda completamente a rota, e você precisa abrir o seu coração para aquilo que Deus quer fazer neste tempo. De repente você tem uma ideia acerca daquilo que você quer, de repente você tem uma ideia acerca do lugar que você quer chegar, mas o Senhor tem uma outra proposta, um outro plano para você. Esteja completamente aberto ao plano de Deus, e de repente o plano de Deus está fora completamente daquilo que você planejou, idealizou e pensou, mas é o plano de Deus, e o plano de Deus é muito melhor do que o teu. Amém ou não amém, amado? Você está aí ou não? Aleluia! Você está aí ou foi embora? Eu não estou vendo você. Às vezes nós estamos com tudo pronto, com a nossa ideia pronta, nós amadurecemos a nossa ideia, nós criamos uma rota pessoal, mas se o Senhor dizer não para esta rota, e Ele quiser algo novo, esteja aberto para aquilo que Deus quer fazer agora. De repente você planejou antes, e o seu planejamento tem base no seu passado. No seu passado você planejou, você pensou, você colocou na planilha, você colocou na sua agenda, mas de repente o Senhor quer abrir uma nova porta para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que existe um tempo de portas abertas para a sua vida, em nome de Jesus. Portas abertas no seu trabalho, na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, em nome de Jesus. Às vezes você está com a mala pronta e Deus diz: não é por essa rota, faça uma nova mala. Às vezes nós estamos com o itinerário feito, mas o Espírito Santo vem e muda tudo. Permita, essa é uma coisa importante, de nota de rodapé, permita que o Espírito Santo tenha liberdade para poder atuar na sua vida. Há cristãos, homens e mulheres, que sabem que quando Deus contraria, ou quando Deus coloca, se coloca na vida dessa pessoa, dizendo não para ela, ela fica frustrada, chateada com Deus, com a igreja, com tudo. Mas Ele é o seu Senhor, e se Ele é o seu Senhor, então entenda que Ele tem total controle da sua história. Mantenha o seu coração no Senhor, mantenha o seu coração no lugar certo. Não permita que os seus planos e a sua ideia, acerca do seu futuro, prender você numa teia enganosa, numa ilusão que você controla tudo. Se você decidiu confiar em Deus, confie nele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, irmão, confia nele com todas as suas forças, e entenda, se uma porta se fechou, esse mesmo Deus que muitas vezes fecha algumas portas, é o mesmo Deus que abre outras portas para você também. Não reclame das portas que foram fechadas no seu passado, não reclame das portas que se fecharam agora. O Senhor está abrindo uma nova janela para você, em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes nós queremos manter o controle, a ideia de controle nos prende, mas o Senhor pode ter um outro plano. Amém ou não amém? Os planos de Deus, a Bíblia diz, são muito melhores do que os meus. E se os planos de Deus são melhores, eu decido então confiar em Deus de todo o meu coração. Eu confio em Deus quando dá tudo certo, mas também confio em Deus quando dá tudo errado. Eu confio em Deus quando eu estou com a conta cheia, mas também confio em Deus quando eu estou com a conta vazia. Eu confio em Deus quando eu abri a porta do meu comércio e entrou muita gente, e continuo confiando em Deus quando não entrou absolutamente ninguém. Eu confio em Deus quando eu tenho muitos contratos, mas continuo confiando em Deus quando não tenho um contrato algum. Eu confio em Deus quando tudo dá certo, mas também continuo confiando em Deus quando tudo dá errado. Eu permaneço com o coração no lugar certo, porque às vezes algumas portas se fecham, mas Deus é especialista em abrir uma nova porta. Amém ou não amém, amado? Só que há pessoas que ficam frustradas
Elas desistem daquilo que Deus tem para o futuro, porque estão frustradas de não ter aquilo que elas queriam agora. Tozer diz: se Deus não pode frustrar você terrivelmente, de repente também Ele não possa usar você poderosamente. Você está aí ou foi embora, santo? Olha para cá. Se Deus não pode ferir você terrivelmente, talvez Ele também não possa usar você poderosamente, de forma sobrenatural também. Às vezes você está com tudo pronto no seu coração, e Deus tem um outro plano, Deus tem uma outra proposta, Deus tem uma outra agenda. Esteja plenamente aberto para aquilo que Deus quer fazer. Não feche o teu coração, aguste os teus ouvidos, permaneça sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Não feche o teu coração porque não foi do seu jeito, não foi da sua forma, não foi da forma que você queria, não foi da forma que você pensou. Deus tem um plano melhor e maior. Então decida confiar até o fim. Aleluia. Diga para o teu vizinho: maior é o que guarda você. Ele já conhece o teu futuro. Amém ou não amém? Ele já conhece o teu futuro. Ele tem uma porta maior. Sabe, você já andou de avião? Quem andou de avião aqui? Amém, os irmãos. Quem já andou de avião? Levanta a mão, deixa eu ver. Aí, os irmãos, levantaram a mão. Glória a Deus. Já aconteceu com você que o avião tem que arremeter? Já aconteceu? É uma bênção, é ou não é? É uma bênção. O avião tem que arremeter por alguma coisa. A torre de controle emite um comando. Ela diz: o tempo não está bom, arremeta. A pista está molhada demais, não está em condições. Às vezes o tempo está mal e nem chegou ainda no aeroporto, e a torre de controle já emitiu uma ordem. E qual que é a ordem? Dê mais voltas. Ou agora vá para outro aeroporto, porque não há ambiente para que você possa pousar. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas a torre de controle vai lá e simplesmente emite uma ordem: mude o itinerário, vá para outro aeroporto, procure uma nova pista agora. A questão principal é que às vezes vai: poxa, mas eu queria pousar ali. Você reclama de não ter que pousar ali, ou é grato de repente pelo livramento, porque poderia acontecer algo muito pior. A torre de controle emitiu uma ordem, pode acontecer alguma coisa, eles sabem a condição da pista, isso está no seu futuro, você não chegou lá ainda, mas quem está na torre de controle sabe o que está acontecendo. E às vezes eles só emitem uma ordem: não é tempo de pousar, procure um outro lugar. Hoje a porta do aeroporto está fechada para você. Algumas portas fechadas que na verdade são um livramento de Deus ao nosso coração. Não reclame de algumas portas que se fecharam, porque algumas portas que se fecharam para você foi livramento. Alguns relacionamentos que terminaram, livramento. Algumas conexões que acabaram, livramento. Algumas portas que simplesmente foram interrompidas, livramento. Mas eu digo para você de todo o coração: existe uma porta maior aberta, e você só precisa ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele tem uma porta maior aberta para você. Paulo, Silas e Timóteo, o menino Timóteo, estão no seu auge missionário. Então eles propõem de pregar em cidades estratégicas, importantes, cidades que eram representativas, mas o Espírito Santo diz não. Aí você pode pensar: não, então o apóstolo Paulo foi tirado daqui, está indo para a Europa, porque a porta do Evangelho para a Europa nasce aqui nesse texto. Está indo para a Europa, e existe uma grande multidão esperando Paulo. E se eu disser que não?
E se eu te disser que Paulo, depois que vai para a Europa, ele vai para uma cidade pequena de Filipos, e não tem uma igreja, não tem uma congregação, mas tem um povo que ora na beirada do rio. O apóstolo Paulo chega naquele lugar a fim de orar, encontra uma mulher, e de repente o coração dela se abre. Ela e toda a sua casa são salvos. Veja, o apóstolo Paulo tem uma ideia, mas ele está disposto a abrir mão de toda a ideia que ele tem para poder se submeter àquilo que é a vontade do Senhor. Nós temos uma impressão, a Ásia, a grandeza, as grandes cidades, o povo cosmopolita, gente de todo mundo, e Deus está preocupado em fazer com que o Evangelho chegue para uma mulher em uma casa, que está orando na beira do rio. Porque os planos de Deus maiores, nem sempre a ideia de maior que eu tenho, você tem, é a ideia de maior de Deus, porque Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com proporção. Amém ou não, amado? Aleluia. Por isso que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não reclame de portas que foram fechadas. A pergunta para nós hoje: o que fazer quando os nossos melhores e mais piedosos planos são simplesmente bloqueados, são interrompidos por Deus? O que fazer? Como fica o nosso coração? Nós estamos abertos, nós estamos disponíveis para que Deus continue governando a nossa vida, ou simplesmente nós fechamos o nosso coração? Eu estou aqui para dizer para você que você precisa manter o seu coração aberto e disponível para Ele. Às vezes o Senhor dá não para nós, para também testar a nossa maturidade. A primeira coisa importante para que você possa gravar no teu coração, e daqui a pouco a gente vai embora. A primeira coisa importante é: Deus não é soberano só para portas que estão abertas. Às vezes, soberanamente, Ele também fecha algumas portas. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Existe um duplo bloqueio aqui. Eles pensaram em ir para a Ásia, e o Senhor disse não. Aí eles tiveram um outro plano: vamos então para Bitínia, e o Senhor continuou dizendo não. É um duplo bloqueio do Espírito Santo de Deus, porque Deus tem um outro plano. Deus também governa. Presta atenção, fica comigo, você está aí ou não? Deus também governa fechando portas. Amém. Portas fechadas também estão debaixo do controle de Deus. A Bíblia diz em Salmo 115, no verso 3, nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Deus também governa fechando portas. Então eu te digo, aplicando isso ao teu coração, não insista com portas que Deus fechou. Não insista em portas que o Senhor fechou. Não segure portas que Deus abriu. Amém ou não amém? Não resista ao que Deus quer fazer na sua vida. A decisão de Paulo e companhia era totalmente sensata, era totalmente inteligente. O Senhor não descartou a ideia, a pretensão do coração, a estratégia do Paulo, do Silas e nem do Timóteo, que estavam juntos. O Senhor não descredenciou a ideia deles. O Senhor só disse não. Não agora, não hoje. Eu tenho uma outra porta. Nem para o leste, nem para o oeste vocês vão enfrentar o alto mar agora. Vocês vão atravessar o mar agora. Às vezes o Espírito Santo diz não a projetos que parecem muito bons. Você está comigo, sim ou não? Você olha e diz: nossa, essa sociedade parece muito boa.
Esse negócio parece muito bom, essa proposta parece super interessante, mas às vezes simplesmente o Senhor fecha o nosso coração. Seja sensível à voz de Deus, porque às vezes simplesmente Ele fecha o nosso coração para aquilo. Já aconteceu com você? O Senhor fechar no nosso coração. Seja sensível a isso. Parece, logicamente, humanamente falando, a melhor ideia. Parece ter o recurso, parece te dar uma nova condição, parece uma proposta ideal, parece um momento ideal, mas o coração, o nosso coração parece que está fechado. Seja sensível. De repente a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: essa porta não é para você. Amém. Deus também governa fechando portas. Há portas que nós achamos que vai nos abençoar e acabam nos atrasando. Há portas que nós achamos que são as melhores, mas muitas vezes no nosso futuro podem nos prejudicar. O não de Deus, amado irmão, é a chave para o nosso amanhã, é a chave que codifica o nosso futuro. Muitas vezes esteja aberto e disponível para também ouvir o não do Senhor. Uma coisa essencialmente importante para os nossos dias: nós precisamos parar de lutar contra bloqueios que o próprio Deus colocou ao longo da nossa jornada. Às vezes nós ficamos tentando arrombar as portas que o Senhor fechou. Às vezes nós tentamos, convencer Deus que a nossa ideia é a melhor, querendo convencer o Espírito Santo que realmente isso que nós pensamos é o melhor para a nossa vida, é o melhor para mim, é o melhor para a minha casa. Nós queremos convencer Deus. A gente não admite aquilo que Ele está falando, nós queremos que Ele admita a nossa própria ideia. Nós queremos convencer o Senhor que nós temos o controle do nosso destino, mas o nosso destino está nas mãos do Senhor. Há portas que Ele próprio trancou para a sua própria glória. Então eu digo para você de todo o meu coração hoje, nesta noite: submeta-se à vontade de Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Pare de bater com a cara na parede. Você não está batendo com a cara na parede por acaso, não, é porque o Senhor falou e você está insistindo por teimosia. Alguns que, de forma impetuosa, estão caminhando de forma teimosa, estão só se ferindo e se machucando, e não é por acaso, porque estão insistindo em portas que Deus não abriu. Pare de insistir em coisas que Deus não apontou. A segunda coisa importante que eu quero que você grave no teu coração nessa noite: às vezes o Senhor, Lude, Ele bloqueia aquilo que é bom para liberar aquilo que é muito melhor. O Espírito Santo é um agente importante da nossa história. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Como é que a gente apaga o Espírito Santo? Não dando ouvidos àquilo que Ele está falando. Não apagueis, e às vezes nós apagamos porque nós não damos ouvidos àquilo que o Espírito Santo está dizendo, aquilo que o Espírito Santo está apontando. Nós não damos lugar de fala para Ele. Nós queremos impor a nossa própria verdade, impor aquilo que a gente quer, impor a nossa própria agenda. A gente não está interessado naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer das nossas vidas. Não, nós queremos que o Senhor seja convencido de que isso que nós temos ou pensamos é a melhor alternativa. Nós estamos presos na nossa ideia de controle e nós não abrimos mão. E quem não consegue abrir mão do bom, também não está pronto para o extraordinário, não está pronto para o melhor. Abra mão do bom para poder viver coisas extraordinárias no seu futuro. Aleluia. Há pessoas presas na ideia, na concepção, na sua agenda, nos seus sonhos, nos seus projetos. Elas não estão dispostas a sacrificar nada disso. Elas têm uma ideia pronta e elas não conseguem sacrificar simplesmente. Elas não conseguem renunciar à ideia que têm ou o sonho que têm, em detrimento daquilo que Deus colocou como plano. Não apagueis o Espírito Santo. E de repente Ele está hoje querendo tocar no teu coração e direcionar a sua vida. O Espírito Santo, amado irmão, Ele fala, Ele guia, Ele direciona. Então submeta-se à voz do Espírito. Aleluia.
Jesus disse em João no capítulo 14, eu vou para o Pai, mas vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vos guiará sobre todas as coisas. Você não está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está com você, está em você, te guiando, te conduzindo sobre todas as coisas. O salmista diz, quando eu temer, eu hei de confiar em Ti, porque Ele está em mim. É o Espírito Santo, é a capacitação de Deus para que eu possa caminhar diante dessa jornada da vida. Ele que me capacita, Ele que me envolve, Ele que me direciona. Então deixa Ele direcionar o teu coração. Não caminhe mais pelo seu ímpeto, não caminhe mais com base na sua vontade, nas suas vaidades, no conjunto das suas ideias, não caminhe mais com base na sua emoção, caminhe com base na orientação do Espírito Santo ao teu coração, porque Ele testifica no nosso coração quem nós somos, a nossa própria natureza, e nós somos lavados, remidos, comprados com precioso sangue. O Espírito Santo está sobre nós, nos impelindo pelo caminho que nós devemos andar. Aleluia. Em Romanos no capítulo 8 diz que Ele geme por nós, intercedendo por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. E como eu apago o Espírito? Não dando ouvidos àquilo que Ele está dizendo, sufocando a voz de Deus pela minha própria voz, pela minha própria vontade, pelos meus próprios desejos, pelo meu próprio ideal construído, pela minha subjetividade. Aí eu fico apagando a voz de Deus o tempo inteiro, e Ele está querendo conduzir a minha alma, conduzir o meu coração, conduzir a minha vida, para que eu possa colocar os pés em terra firme, calçar os pés no propósito dEle, para me ensinar, para cuidar de mim durante a minha jornada. Não apagueis a voz do Espírito Santo. É Ele que separa o bom do melhor, mas o bom para o melhor nem sempre significa que tudo vai caminhar de forma pomposa e vai ser incrível e vai ser, sabe, maravilhoso. Não, às vezes o bom para o extraordinário nos leva ao caminho do desafio. Mas nós estamos cumprindo ao chamado de Deus, nós somos impelidos pelo Espírito Santo. Às vezes são caminhos mais difíceis, mas você não está desamparado nesse caminho não, porque o Senhor está com você. O apóstolo Paulo fala, já na sua velhice, ele diz, nós fomos combatidos várias vezes, naufrágios muitas vezes, mas o Senhor esteve comigo. Ele diz, gente foi embora, a gente ficou, a gente me traiu, a gente apunhalou pelas costas, quantas dores tem no caminho, mas o Senhor, Ele esteve comigo, Ele me livrou da boca do leão. Só que nós muitas vezes estamos ouvindo muito mais aquilo que é um desejo que nós alimentamos dentro do nosso coração, do que ouvindo a voz de Deus. Seja sincero e honesto hoje, nesta noite, e pergunte a si mesmo, será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Eu estou muito mais projetando os meus próprios interesses? Às vezes nós reclamamos porque Deus não abriu a porta. Às vezes nós estamos questionando porque as portas estão cerradas, porque as portas estão bloqueadas, a rota está impedida. Mas o sim é cuidado de Deus, assim como não. Quer conhecer um cristão maduro, Robin? Diga não para ele. Vê como é que ele fica. Você não, é por aí fora tem tanto assim. Porque nós transferimos isso para a nossa identidade. A gente acha que não é amado, que o pastor não gosta, que o irmão não gosta, que a igreja não gosta do irmão, e porque não, ele não vai com a minha cara, o irmão. E a gente começa a transferir para a nossa identidade, e de repente é o Senhor dizendo, não, não agora, eu tenho um outro plano para você. A Bíblia diz então que eles
passando por Mísia, verso 7 em diante, passando por Mísia, desceram a Troade. Existia uma dupla proibição para eles: vocês não vão atravessar, nem para Bitínia, nem para a Ásia, não. Aí o texto diz que e passaram por Mispa, e foram descendo para Troade. Foram descendo. E mostrou-se de noite a Paulo uma visão. Então eles desceram para Troade, estão em Troade. E em Troade Paulo tem uma visão, em que se apresentava um homem da Macedônia, o texto diz, que lhe rogava: passa a Macedônia, passa a Europa, ajuda-nos. Eles vão descendo e vão para Troade. O Espírito Santo diz: não é para cá. Eles então vão indo para o litoral. Chegam em Troade. E Troade é o lugar onde eles param para poder ouvir aquilo que o Senhor quer com eles. Deus já disse: não é por aqui, mas ainda não tinha abrido qual seria o seu destino. Preste atenção, está comigo sim ou não? Estou terminando, fica comigo. É rapidinho. Eles já sabiam para onde não ir. Saber o lugar para não ir é importante, sim ou não? Mas saber o lugar que a gente tem que ir também é importante. Mas enquanto eles não sabem para onde tem que ir, Paulo e Silas esperam. Isso é importante para nós também, porque às vezes a gente não sabe para onde ir, a gente começa a procurar caminho, porque a gente fica ansioso, e a gente fica caçando caminho o tempo inteiro. A nossa ansiedade nos leva a fazer tantas coisas, tantos projetos, a gente vai abrindo várias portas, a gente não finaliza nada na nossa vida, porque a gente age com base na nossa ansiedade, e essa ansiedade é insaciável. A gente não gosta da ideia de ficar parado para poder ouvir. Parado. Não, mas você caminhou até ali. Você não está parado, você está esperando para poder ouvir. Há pessoas que ficam ansiosas e elas não conseguem parar e poder ouvir. Troade representa o lugar da espera. A Troade aqui que Paulo e Silas param representa o lugar da dependência. Aqui eu vou parar para poder ouvir. Senhor, para onde? Para qual lugar? Eu entendi que não é para cá. Tudo bem. A pergunta hoje é: para onde? Em Troade, o Senhor abre a visão de Paulo. Porque quem caminha na dependência do Espírito também tem discernimento e tem a visão declarada do Pai. Ele vai abrir a sua visão para que você possa enxergar. Troade é o lugar onde Deus revela. Deus revela o quê? Deus revela o rumo, revela o destino. Então, hoje eu quero declarar isso sobre a sua vida, que você vai pausar em Troade, para que o Senhor revele para você o rumo, o destino, oriente você para o caminho que você deve andar. Você não vai andar mais, irmão, agindo com base, sabe, na sua pressa. Você não vai andar mais com base na sua ansiedade, no seu torpor pessoal. Você não vai andar mais conforme os seus sentimentos e nem mesmo com base nas suas emoções. Você vai andar com base na revelação de Deus no seu coração. Troade é o lugar da revelação, de receber do Pai aquilo que Ele quer. É lugar de você receber o destino, onde Deus sela o nosso destino, onde Deus aponta a direção. Troade representa o lugar que Deus está apontando. Eu quero declarar em nome de Deus: você não vai agir de forma assodada mais a sua história. Você não vai caminhar mais apressado. Não. Você vai pausar e vai dizer: não, eu caminhei até aqui, mas eu preciso ouvir a tua voz. Eu não vou caminhar mais nenhum passo sem ouvir o Senhor. E de repente você chegou em Troade hoje, e a oração necessária é: Senhor, abre os meus olhos agora, para que eu possa ver. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Troade é esse lugar do Espírito Santo apontar e revelar. Amado irmão,
O Espírito Santo é o seu guia. Amém? O Espírito Santo é o seu guia. Ele foi ao Pai e disse: eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade para guiar vocês, o Consolador. O texto diz de João: eu não vos deixarei órfãos. Ele representa o cuidado de Deus na sua vida. O Espírito Santo para te guardar, para te direcionar, para cuidar de você, para interceder por você, para capacitar você. Aleluia. Ele é o seu guia. Então digo para você, não deixe a sua ansiedade dominar o teu coração. Não tenha pressa. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Baixe um pouco a sua ansiedade, o seu nível de ansiedade. A Bíblia diz: lançai todas as vossas ansiedades na presença dEle, aos seus pés. Há momentos onde nós precisamos simplesmente dar uma pausa para poder ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo, aquilo que o Espírito Santo está, sabe, nos comissionando. Aprenda a dar uma pausa. De repente você chegou em Troade, o Espírito Santo vai falar com você, vai falar no teu coração. Antes de você sair acelerando, pare para poder ouvir. Amém, querido? Antes de fazer uma sociedade, antes de criar um novo negócio, antes de criar uma nova estrutura, antes de entrar num relacionamento, pare para poder ouvir. Deus já conhece o seu futuro. Dê lugar para que o Espírito Santo governe a sua vida. Há pessoas que vão saindo fazendo um punhado de coisa, abrindo caminhos que Deus não aprovou, abrindo portas que Deus não aprovou. Se você não pode, de repente, ser frustrado, também não pode ser usado. Troade é esse lugar, Robinho. É o lugar de não tomar decisões com base no nosso desespero ou com base na pressa. Troade é o lugar de ouvir a voz. Troade é o lugar onde o Senhor entrega a revelação certa, onde Deus sela o nosso destino, aponta a direção. Deus está apontando a direção para você nessa noite. Deus está apontando uma direção para a sua história nessa noite, para a história da sua casa nessa noite. A terceira coisa importante: Deus só direciona quem se dispôs a estar em pleno movimento. O Espírito Santo não ajusta a rota de quem está estacionado na garagem. Paulo e Silas estavam em movimento e eles chegaram até Troade. É lá o Senhor vai falar. Pessoas que estão caminhando, estão se movimentando, têm planos, mas o desejo mais profundo não é a satisfação dos seus planos, é a satisfação da vontade do Senhor Jesus, de expandir o reino de Deus. Pessoas que têm nível de confiança, estão agindo com base na ousadia, com fé, com coragem, mas eles também caminham com base em uma coisa essencial para todo cristão, com base na dependência de Deus. Eles não caminham sem saber o que Deus tem a dizer. Não caminhem sem saber o que Deus tem a dizer acerca disso. Deus sempre tem algo a dizer. Então entenda, dê ouvidos à voz do Senhor. Paulo e companhia foram redirecionados porque estavam caminhando e o Senhor então falou. Deus direciona quem se dispôs a andar, a se movimentar. A quarta coisa importante
O não do Senhor também é um teste de maturidade espiritual. Há pessoas que ficam chorando pelo plano ter dado errado, porque simplesmente o plano delas não foram satisfeitos. Há pessoas que ficam frustradas porque a porta que elas queriam não foi simplesmente aberta, porque elas queriam entrar em determinados lugares e o Senhor disse não. Se você quer saber se alguém é maduro emocionalmente, veja como ele reage com o não que ele recebe. Veja como ele se levanta, ele tira a poeira e diz: eu estou pronto, para onde o Senhor quer apontar? Pessoas maduras estão dispostas a lidar com o não de Deus, porque é mais importante do que aquilo que elas querem, a vontade de Deus em suas próprias vidas. Deus não fechou a porta que você planejou simplesmente para poder deixar você triste. De repente algumas portas na sua vida foram fechadas, mas foi para te enviar para uma nova estação, para uma estação diferente. Há uma Lídia esperando agora, há um carcereiro, há uma menina que precisa de libertação esperando agora, há pessoas esperando o Evangelho agora, há carcereiros que precisam ser salvos agora. Paulo e Silas são encarcerados. Quando chegam lá, eles adoram e louvam, mas o carcereiro se converte. Ele diz: não te faças mal, estamos todos aqui. Há portas que Deus fecha para poder abrir outras portas maiores, de curas, transformações, moveres, libertações de cadeias, de oprimidos, coisas superiores às quais de repente a gente nesse tempo a gente nem imagina e nem supõe, mas os planos de Deus são melhores do que os nossos. A quinta e última coisa: quem governa a sua rota, o seu caminho, também garante a sua chegada. Não importa se você tem que atravessar o mar aberto, não importa se você tem que entrar numa embarcação, numa estrutura, se o Senhor está te direcionando, Ele é responsável por poder manter o propósito vivo até você chegar lá. Mas não saia caminhando por impulso, não ande por impulso, caminhe em obediência à voz do Senhor, a revelação daquilo que Ele plantou na tua alma. Deixe o Espírito Santo governar você, deixe que Ele guie os seus passos, que Ele dê direção ao seu coração, que Ele conduza a sua história. Então hoje eu digo a você: ouça a sua voz e não apague o Espírito Santo de Deus. Há portas que Deus fecha de propósito. Não fique frustrado. A porta que Deus fecha é um teste da nossa maturidade. Mais do que fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu pensei em ir para cá, mas se o Senhor quiser me levar para cá, estou pronto. Porque eu sei para onde o Senhor aponta, o Senhor também cuida. Eu sei que o Senhor vai continuar cuidando de nós. Não reclame pelo não. Descanse até ouvir a direção certa. Não frustre o teu coração porque as coisas deram errado e as rotas foram interrompidas. É porque Ele está abrindo um novo caminho. Ele está expandindo a tua geografia, expandindo o teu alcance. Creia no controle pleno e genuíno de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Coloque de pé, vamos orar. Amém. Vamos orar. O Senhor vai abrir uma nova porta para você. Ele impediu, mas Ele vai abrir um caminho novo para que você possa passar. Ele vai abrir um novo caminho. Ele vai trazer uma nova resposta para você agora. Ele vai direcionar os seus passos, vai direcionar o teu coração, a tua vida.
Ele vai posicionar e reposicionar você de acordo com a sua vontade. Ele vai plantar você. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero apresentar esta igreja na tua presença. Aqueles que estão aqui e os que estão em casa. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor possa abrir a visão espiritual deles. Abra os ouvidos. Abra os olhos agora. Entrega a eles, meu Pai, a revelação certa. Eu sei que o Senhor está selando destinos nessa noite. Algumas portas se fecharam. E não foi o diabo, e não foi os demônios, e não foram as hostes do inimigo. Não. Algumas portas foram fechadas, foi o Senhor mesmo, dizendo: não, eu tenho um novo caminho preparado para você. Eu tenho uma nova jornada, eu tenho uma nova estação que está se abrindo sobre a sua história. E não foi o inimigo que plantou essa obstrução. É o próprio Senhor dizendo: não, eu preparei algo novo para você agora. Eu preparei uma nova geografia para que você possa acessar. Eu preparei um novo lugar para que você possa entrar. Eu preparei algo novo para você agora. Então, deixe que Ele guie os teus passos e guie o teu coração. Não tenha medo, caminhe na total e plena dependência do Espírito Santo de Deus. Caminhe na total e completa dependência do Senhor Jesus e deixe Ele conduzir o teu coração. Não importa o que você precisa, não importa qual foram as suas ideias, a sua estratégia, não importa se você pensou algo diferente, creia que Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua história. Ele vai direcionar os seus passos. E você vai ver o mover de Deus operando na sua vida, no novo lugar, nessa geografia que Deus está te plantando. Cadeias irão cair, as prisões irão cair. No lugar que Deus está te plantando, os céus irão se manifestar de forma sobrenatural. No lugar que Deus está te plantando, sabe, os céus irão derramar uma glória especial, sobrenatural irá acontecer. Talvez você não viu ainda, talvez você não pensou ainda, mas Deus já está lá no seu futuro. Ele já plantou algo no teu coração, para que os céus possam operar, e o mover possa ser liberado, e a geografia possa ser inundada pela glória de Deus. Deus quer usar você. Algumas portas se fecham para que Deus possa, sabe, nos direcionar a um caminho novo e lá nos usar com ousadia, com intrepidez, com coragem. A Bíblia diz que Ele fecha portas, mas também abre portas. Esse Deus governa sobre portas fechadas. Esse mesmo Deus é o Deus que governa portas também abertas. Esse é o Deus de muitas portas. Há portas que se fecham para o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Há portas que se abrem, e é o cuidado de Deus sobre nós também, nos enviando, nos preparando para um tempo novo na nossa história. Eu declaro em nome de Jesus que esta igreja, que este povo viverá um novo tempo, uma nova estação de milagres, prodígios, maravilhas, sinais, que bênçãos maiores irão acontecer. Eu declaro que nessas portas que eles estão acessando, as cadeias irão cair. Eu declaro que nessas portas que eles irão acessar, meu Pai, o inimigo vai perder um lugar. É onde eles pisarem, meu Pai, na geografia, os céus irão se abrir de forma sobrenatural. Lídia conhecerá o poder de Deus. Filipos conhecerá o poder de Deus. Aqueles que estavam à morte serão abençoados através daquilo que o Senhor já liberou sobre a vida deles. Deus, eu declaro em nome de Jesus que esse é um tempo de portas novas. Nós não queremos caminhar mais com base na nossa ideia, com base, meu Pai, na nossa capacidade. Nós não queremos caminhar mais, meu Pai, segundo a nossa impressão. Nós não queremos caminhar mais com base naquilo que nós temos pensado, não. Nós queremos caminhar segundo a Tua vontade. Nós queremos fazer de acordo com aquilo que é o Teu querer. Nos ajuda, meu Pai, a confiar a nossa vida na Tua presença de tal forma que não importa qual caminho, se o Senhor apontou, eu quero. Se o Senhor apontou, eu quero. Porque eu sei que aqueles que, meu Pai, estavam perdidos serão encontrados pela luz do Senhor.
Eu sei que as portas que o Senhor abre, meu Pai, produzirão cura, transformações. Eu sei que portas que o Senhor está abrindo produzirão, meu Pai, liberdade. As portas que o Senhor está abrindo, meu Pai, produzirão cura e manifestações sobrenaturais. Eu declaro, meu Pai, que esse é um tempo de portas abertas sobre a igreja. É um tempo, meu Pai, de expansão. É um tempo, meu Pai, de maturidade. É um tempo, meu Pai, de guiar o coração através daquilo que nós ouvimos do Senhor e não através daquilo que nós apenas, meu Pai, sentimos de nós mesmos. Não, nós não queremos caminhar com a nossa ideia pequena, tacanha, íntima. Nós queremos caminhar com base naquilo que o Senhor quer. Nos dá um coração ensinável, nos dá uma mente aberta, nos dá ouvidos disponíveis à Tua voz. Nós não queremos, meu Pai, ser atraídos pela nossa experiência. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor está dizendo ao nosso coração. Nos dá um coração sensível, nos dá uma mente disponível para o Senhor. Nos conduz agora. Nos conduz agora. Espírito Santo, nos conduz agora. Nos direciona agora. Nos visite agora. Nos aponta o destino agora. Nos aponta a direção agora. Nos aponta a rota agora. Nos aponta o caminho agora. Nos aponta, meu Pai, o lugar que o Senhor quer que nós devamos, meu Pai, caminhar. Nos aponta, meu Pai, a direção. Nós não queremos caminhar com base na nossa direção. Nós queremos caminhar com base na Tua vontade. Que ela prevaleça sobre a nossa vida, que ela prevaleça sobre a nossa história, que ela prevaleça sobre a nossa casa. Nós queremos caminhar com base naquilo que o Senhor falou, não com base naquilo que a gente pensou. Nos dá um coração, meu Pai, comprometido em fazer a Tua vontade, um coração disponível para o Senhor, um coração aberto para a Tua presença. Derrama a Tua glória sobre nós, derrama a Tua presença sobre nós, nos visita, nos habilita agora. Nos dá ouvidos, meu Pai, sensíveis. Nos dá visões, meu Pai, claras daquilo que o Senhor quer fazer. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus.